Quando pensamos na tabela T de Student, temos que ter a noção que a gente vai usar a tabela T em substituição à tabela Z, quando nós temos amostras pequenas, quando os graus de liberdade dão até 30. Os graus de liberdade, de modo geral, a gente calcula como N menos 1. Então, por exemplo, se nós temos uma amostra de 20 indivíduos, os graus de liberdade vão ser igual a 19. Neste caso, nós vamos utilizar a tabela T de Student, onde nós temos na primeira coluna os graus de liberdade, que vão aqui corridos até 30, e na primeira linha nós temos a área até o final da curva, até o final da curva. Vamos determinar um nível de significância. Por exemplo, se o nível de significância aqui é 5%, que é o mais usual. Vamos lembrar que 5% é a mesma coisa que 0,05. Se nós estivermos trabalhando com a hipótese, lá no H1, de que nós temos os resultados, um é maior do que o outro, os 5% vão ficar na ponta da direita. Como nós não temos ideia na tabela T que a média esteja exatamente no centro, nós consideramos a área até o final. Então, se a ponta aqui é 5%, até o final é 95%. Nós vamos procurar lá na tabela T 19 graus de liberdade de 0,95. Então, vamos lá para a tabela. 19 graus de liberdade de 0,95 igual a 1,73. Então, nós temos que o valor que vai limitar a região de rejeição da região de aceitação, neste caso, é o 1,73. 1,73 positivo. Está 1,73 esses padrões acima da média. Se nós estivéssemos testando lá no H1 que seja menor, o nível de significância fica postado na ponta da esquerda, onde nós temos marcada aqui a região de rejeição e a outra é a região de aceitação. Se a ponta aqui é 5%, até o final é 95%. Então, nós vamos procurar na tabela 19 graus de liberdade de 0,95. 19 graus de liberdade de 0,95 também vai dar 1,73. Qual é a diferença do anterior? Agora vai ser 1,73 negativo, porque está 1,73 desvios padrões abaixo da média. Se o nível de significância for bilateral, se a gente estiver trabalhando com H1 como sendo a diferença entre os resultados, nós vamos ter que o nível de significância vai ficar 2,5% para cada lado. 2,5% para a direita e 2,5% para a esquerda, o que vai nos marcar a região de rejeição. A região de aceitação, essa região maior. Essa região de aceitação tem uma área de 95%. Só que o momento que nós vamos procurar lá na tabela, neste caso, nessa situação, nós vamos fazer o seguinte: se a ponta aqui é 2,5%, para cá, essa área mais essa é 97,5%. Então, nós vamos procurar lá na tabela T o 0,975, com 19 graus de liberdade, T 0,975. Então, 19 graus de liberdade, T 0,975, que vai dar 2,09. 2,09 positivo.
Então, aqui vai ser 2,09 positivo. E aqui, a mesma coisa, a gente vai procurar o T0,975 e ele vai ser 2,09 negativo. Então, a gente diz que aqui o valor do T, ele é mais menos 2,09. Sempre olhando a ponta e a área que tem o restante. Tá? Essa ponta e a área até o final. Então, se a ponta, por exemplo, aqui valer 1%, até o final é 99%. Mas se a ponta aqui valer, digamos, 2,5%, até o final, 97,5%. Se a ponta aqui valer 5%, até o final, 95%. É dessa maneira que a gente utiliza, então, a tabela T, sempre calculando os graus de liberdade e verificando a área até o final.